Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Eu me chamo Adriano Almeida, você está no canal Pitada de Teologia e o tema do nosso vídeo de hoje é Vencendo o Desânimo Espiritual, tá bom? Antes de nós começarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, para você deixar o seu like nesse vídeo se você gostar, e para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas estejam sendo alcançadas pela pregação do Evangelho. Queridos, Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, é uma passagem bíblica onde fala que os discípulos, que Pedro e alguns outros pescadores, estavam durante a noite toda no mar, não pescaram nada. O Senhor Jesus estava ensinando ali, tinha muita gente. O Senhor Jesus pede o barco de Pedro emprestado, diz para Pedro afastá-lo mais. E o Senhor começa a ensiná-los, as pessoas. E Pedro estava ouvindo com certeza, aquele ensinamento. E depois da sua palestra, o Senhor Jesus diz a Pedro para ele afastar o barco do mar e para eles irem um pouco mais adiante para eles pescarem. Pedro disse: Senhor, nós não passamos a noite toda no campo, nós não pegamos nada, nós não pescamos nada aí, mas nós iremos segundo a tua palavra. O Senhor manda eles lançar a rede. Pedro disse: olha, segundo a tua palavra, mestre, nós lançaremos a rede. Então eles lançaram a rede e aí foi a pesca maravilhosa, onde eles agarraram muitos peixes, Então, eu quero usar esse texto como base para me falar sobre o desânimo espiritual. Porque esses pescadores estavam desanimados após uma noite inteira trabalhando e não terem o resultado que eles esperavam ter. Então eles tiveram frustração, eles tiveram um desânimo muito grande, mas Jesus chegou, liberou uma palavra sobre eles e, de acordo com a palavra de Jesus, eles obtiveram vitória. Eu quero falar sobre o desânimo baseado nisso. Mas antes de falar qualquer coisa sobre desânimo, é necessário nós definirmos o que é desânimo. Desânimo, ele é a diminuição ou perda temporária da fé, esperança ou fervor espiritual. Quando nós perdemos temporariamente, ou melhor dizendo, perder não, há uma diminuição, isso acontece temporariamente, da fé, da esperança ou do fervor espiritual. Nós temos aquilo que nós chamamos de desânimo. O desânimo, ele é a diminuição do ritmo em que nós estávamos. Há uma diminuição do fervor espiritual, você ora menos, você lê menos a palavra. Uma diminuição da fé, confia menos, a sua confiança em Deus ela começa a ser abalada, ela começa a ser atingida e você começa a ter desânimo ou desesperança. Você não consegue mais olhar para as adversidades, para as provações com esperança. Você sempre vai começar a ter desesperança. Então, nós entendendo o que é o desânimo espiritual, é preciso nós detectarmos as causas de desânimos. E as causas do desânimo espiritual, irmãos, elas são muitas, ok? Muitas. Aí nós vamos precisar fazer aquilo que Paulo disse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, quando ele fala sobre o autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, é preciso nós fazermos um autoexame para nós descobrirmos qual é a causa do meu desânimo ou do teu desânimo espiritual. É necessário descobrirmos o que está nos levando a ter o desânimo espiritual. Aonde nós estamos falhando, que está fazendo com que nós tenhamos desânimo espiritual.
Aqui eu listei algumas causas do desânimo espiritual, mas eu quero deixar bem claro para você que não são essas aqui todas as causas. Existem muitas outras causas, mas eu quero destacar essas aqui para você. E a primeira das causas que eu quero destacar para você de desânimo espiritual é a batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. A batalha espiritual ela é uma das resultados de nós estarmos em um conflito espiritual, de nós estarmos sendo atacados pelas forças das trevas, pelas forças do diabo, é o desânimo espiritual. Muitas pessoas, quando elas estão na batalha espiritual, elas têm desânimo espiritual. Então, grande parte, mas muito mesmo, do desânimo espiritual é que o servo de Deus se encontra é por causa da batalha espiritual. Um dos exemplos disso, nós ainda vamos falar dele ainda, é Elias. Elias estava profetizando Israel, denunciando o pecado de Acabe, de Jezabel, denunciando os profetas que se venderam, que estavam se vendendo a verdade pela mentira, pelo engano. Jezabel ameaça o profeta e ali começa uma batalha espiritual muito grande. Ele vai embora para os desertos e se isola. Ele tem um momento de desânimo espiritual muito grande. Então, muitos desânimos espirituais que temos é por causa de batalha espiritual. Como vencer quando é questão de batalha espiritual? Nós vamos aprender a lidar com isso, tá? Mas se é batalha espiritual, se você se autoavaliou, se você percebeu, diz, olha, eu estou numa batalha espiritual, eu estou passando por batalha espiritual, eu estou tendo uma resistência espiritual muito grande, está me fazendo eu ficar desanimado. O que você tem que fazer é usar as armas que estão lá em Efésios capítulo 6. Verdade, fé, né? Justiça de Cristo, a certeza da salvação, pregar o evangelho. Então, você tem que usar essas armas para vencer a batalha espiritual que você está e, consequentemente, o desânimo espiritual. Mas é só isso? Não. Também tem a questão da perseguição e ameaças. Como eu falei para você, 1 Reis, capítulo de número 1, porque é livro, tá? 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. No caso lá da questão do Monte Carmelo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então aqui nós temos um momento de desânimo espiritual de um profeta de Deus que liberou uma palavra e não choveu durante 3 anos e meio em Israel. Aqui nós temos um profeta de Deus que orou e fogo caiu do céu, passando por um momento de desânimo espiritual. E qual foi a causa disso? Perseguição e ameaça. Foi 2 coisas que fizeram com que o profeta sofresse esse desânimo espiritual, fosse atacado pelo desânimo espiritual. E alguns até dizem que ele parece ter sintomas aqui de depressão. Não quero entrar nesse mérito agora, porque nosso tema do nosso vídeo é como vencer o desânimo espiritual. E nós estamos aqui tratando das causas do desânimo espiritual. Primeiro, batalha espiritual. Segundo, perseguição. Quando nós somos perseguidos, querendo ou não, o desânimo acaba chegando.
Nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito de Deus para nós não desfalecermos na fé. Então a perseguição e a ameaça são duas armas que o diabo usa para fazer com que o desânimo espiritual chegue até nós. Tem também Lucas capítulo 5, versículo 5, que fala sobre frustrações, que foi o texto que eu falei no início do vídeo, da pesca. Quando nós temos um objetivo sem a direção de Deus, quando nós temos um alvo sem a direção de Deus, e esse alvo não é atingido, porque não está na direção de Deus, não é plano de Deus, não é de Deus, nós acabamos nos frustrando. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas foi mandado para Nínive para pregar o evangelho, para pregar a palavra de arrependimento em Nínive. E o objetivo de Jonas, na visão de Jonas, Deus ia destruir todos os ninivitas. Só que o povo se arrependeu. E o povo se arrependendo, Deus muda a sentença de morte para a vida, porque o povo se arrependeu. E Jonas, ele fica frustrado, ele fica bravo com o Senhor, ele fica zangado com Deus. Então, a frustração, ela também é um dos motivos, uma das causas do desânimo espiritual. Será que você que está desanimado espiritualmente não está frustrado com alguma coisa? Será que você não colocou expectativa demais em alguma circunstância, alguma situação, e isso não aconteceu como você queria que acontecesse, e isso está fazendo com que você tenha desânimo espiritual? Irmãos, isso é muito sério. Eu, quando iniciei a minha carreira na fé cristã, quando eu comecei a pregar o evangelho, eu tinha uma imagem, eu projetava uma imagem na minha mente sobre, quando eu ia pregar, sobre o que poderia acontecer no culto. E eu via muitas coisas na minha mente, aquilo me alegrava bastante. Só que quando eu chegava no culto, nada daquilo que eu tinha projetado acontecia. E eu ficava muito frustrado, eu ficava muito desanimado. Eu orava a Deus e dizia: Senhor, por que está acontecendo isso e aquilo? E até que eu entendi pelas Escrituras que não é aquilo que eu espero que vai acontecer. É o que Deus quer que vai acontecer. Se Deus quer para ter cura, vai ter cura. Se Deus quer para ter milagre, vai ter milagre. Agora, se Deus não quiser para ter cura, não tem cura. Se Deus não quiser para ter milagre, não tem milagre. A direção das coisas estão na mão do Senhor. Então não é aquilo que eu quero. É pecado eu colocar expectativa nas coisas? Não, não é pecado eu colocar expectativa nas coisas. Mas eu tenho que saber que tudo está no controle de Deus. Porque quando as coisas não saírem como eu planejei, como eu pensei, eu tenho a certeza de que saíram de acordo com a vontade do Senhor. De acordo com a vontade de Deus, de acordo com o planejamento de Deus. Então, frustrações também são causas de desânimo espirituais. Outra causa que também faz com que a pessoa fique desanimada espiritualmente é o isolamento da igreja. Não se congrega, irmão, nós somos salvos, nós somos um corpo. Deus nos fez, Deus nos gerou de novo em Cristo para nós termos comunhão uns com os outros. Nós somos membros uns dos outros e formamos juntos o corpo de Cristo. Eu não posso estar separado da minha comunidade de fé, da igreja. Eu não posso ser um cristão isolado da igreja. Eu tenho que participar das atividades da igreja. Eu tenho que participar dos momentos de adoração, de louvor, de serviço da igreja. Quando eu me isolo da igreja, eu tenho desânimo espiritual. Eu não tenho mais vontade de participar das reuniões da igreja. Quando eu não participo das atividades da igreja, quando eu não participo dos cultos da igreja que eu faço parte, eu fico desanimado. Se eu passar uma semana sem ir um dia na igreja, eu vou ficar desanimado.
Qualquer coisa que aparecer para mim vai ser uma desculpa para eu não ir. Mas a questão não é que seja uma desculpa em si. A questão é que eu estou desanimado para ir. Por que eu estou desanimado para ir? Porque eu me isolei. Eu me isolei da minha comunidade de fé. Eu me isolei da igreja, das atividades da igreja. Por isso que é importante, participe das atividades da igreja. Eu não concordo com esse movimento de desigrejados. Eu não concordo com isso. A Bíblia não dá base para esse pensamento. A Bíblia não dá base para isso. A Bíblia não tem ninguém que apoie essa ideia nas Escrituras Sagradas. Porque nós somos membros uns dos outros. Paulo disse que quando vos reunis para adorar a Deus, um tem salmo, o outro tem doutrina, um tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação da língua, outro tem profecia. Faça-se tudo para edificação. De quem? Da igreja. Edificação do corpo de Cristo. Lá na igreja primitiva, os cristãos se reuniam nas casas dos irmãos. Por que se reuniam na casa dos irmãos? Porque não tinha templos. A partir do ano 313, lá com o edito de Constantino, foi que começaram a surgir os templos cristãos. E aí as pessoas começaram a se congregar nos templos de reuniões públicas de adoração, louvor e pregação da palavra de Deus. Então eu não posso me isolar da minha comunidade de fé. Eu não posso me isolar do convívio com os meus irmãos. Eu não posso me isolar da adoração pública coletiva, da oração pública coletiva, da oração privada com os meus irmãos, mas coletiva, junto com a igreja. Eu não posso me isolar dos serviços cristãos. Eu tenho que fortalecer a minha comunhão com os irmãos. Deus nos chamou para isso. Outra coisa que também faz com que o desânimo espiritual chegue é a tentação. Quando nós somos tentados. Por isso que na oração dominical o Senhor diz, orai, né? Pai nosso, ou quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Dai-nos hoje, né, o pão de cada dia. Livra-nos da tentação. Nos guarde da tentação. Nos livre da tentação. Tá bom? Nós precisamos entender que tentação é para ser vencida. Quando nós somos tentados por aquilo que atrai-nos, por aquilo que nos atrai, por aquilo que afeta os nossos desejos mais íntimos. Nós somos tentados por aquilo que está no nosso coração, pelos nossos desejos mais íntimos. A tentação, ela acontece porque os desejos que estão no nosso coração são despertados. Isso nos leva a ser tentados pelo diabo. O diabo procura várias formas de nos tentar. Ele vai nos tentando com uma coisa e outra, uma coisa e outra, uma coisa e outra, até o momento em que ele acerta aquilo que está no nosso coração, porque nós não sacrificamos ainda isso. Então, aquilo que está no nosso coração chama a nossa atenção e nós somos tentados pelo diabo. E a tentação é uma das causas de desânimo espiritual. Dúvidas acerca da fé. Uma outra coisa importante de você participar da igreja é a questão da resolução das dúvidas. A questão da fé. A respeito da fé. Muitas pessoas estão cheias de dúvidas na igreja a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus, a respeito do sacrifício. Jesus veio para salvar todo mundo. Jesus veio para salvar só uma parcela da população mundial. Jesus morreu por todos, ou Jesus só morreu por alguns. O batismo no Espírito Santo é atual ou não? Por que eu ainda não fui batizado no Espírito Santo? Por que eu não vejo mais tantas manifestações dos dons espirituais como eu não via antes? Estão cheios de dúvida na igreja, mas não conversa com ninguém. Meu querido, você tem um pastor, você tem um líder espiritual sobre você. Converse com essa pessoa. Se essa pessoa está sobre a tua vida como liderança, está para te ajudar a crescer na fé. Converse com essa pessoa. Diga as tuas dúvidas para essa pessoa. A pessoa vai te ajudar a entender pela Bíblia. Okay? E principalmente,
Converse com o Espírito Santo. Converse com o Espírito do Senhor. E a Bíblia chama ele de ajudador, consolador, que ele iria nos explicar todas as coisas. Nos faria lembrar das Escrituras Sagradas, do que Jesus havia dito. Então nós temos o Espírito Santo conosco. Converse com ele. Estou com dúvida? Converse com Deus. Converse com seu pastor. Converse com seu líder. Ok? E a outra questão que faz muitas pessoas ter desânimo é a falta de crescimento espiritual ou ministerial. Primeiro, você tem que entender para que foi que Deus te chamou. Irmã fulano e tal disse que Deus me chamou para isso aqui. Ok, eu creio que Deus usa as pessoas em profecia. Mas você tem que perguntar isso para o próprio Deus. Sempre que Deus chamou alguém, Deus especificou para a pessoa. Para que Deus o chamou? Deus especificou para a pessoa. Chamado de Jeremias. Que foi que Deus disse para o profeta? As nações. As nações, não é só Israel, é outras nações. Eu te dei por profeta. A Ezequiel, a mesma coisa. Eu te chamei para você pregar para os cativos de Judá. Quer que eles ouçam, quer que eles deixem de ouvir. Porque são causa rebelde. Mas eu te chamei para tu profetizar, para tu pregar. A Josué, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Vou fazer com que você leve o povo para a terra prometida. A Pedro, siga-me e te farei pescador de homens. Qual é o ministério que Deus te deu? Primeira questão. Se Deus te deu o ministério de evangelista, tu não pode ficar frustrado, porque tu não é pastor. Teu ministério não é de pastor, teu ministério é de evangelista. Se Deus te deu o ministério de diácono, tu não pode ficar frustrado, porque tu não é missionário. Teu ministério não foi esse. Teu ministério que Deus te deu foi de diácono. Então exerça com excelência o ministério que Deus te deu. Então algumas pessoas ficam frustradas por falta de crescimento ministerial. E outras por falta de crescimento espiritual. Aí se você não tem crescimento espiritual, aí você tem que procurar, pesquisar, estudar o que é que está acontecendo que você não está crescendo espiritualmente. Está faltando oração? Está faltando palavra? Está faltando santidade? Está faltando busca por Deus? Você está fazendo a obra direitinho? Você está obedecendo os princípios da fé cristã? Os princípios do Evangelho? Se você não estiver fazendo isso, você não vai ter crescimento espiritual.